Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel 9. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, Senhor. 1 Samuel 9, versículo 3. Vou esperar todos abrirem. Aleluia. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 9, 3. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Vire a folha, capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Pai, muito obrigado, Senhor. A tua palavra foi linda, Deus. Palavra essa que não pode voltar vazia, mas prospera daquilo que está sendo enviado nessa noite, Deus. Eu quero liberar o Espírito Santo nessa noite, Senhor, para agir conforme o teu querer e o teu efetuar, Deus. Nós barramos o reino espiritual, Senhor, tudo aquilo que possa tentar barrar, anular, cancelar a tua palavra, Deus. Nós quebramos agora em nome de Jesus, Pai. Todo sono, toda preocupação emocional, toda dor física, se repreendida em nome de Jesus. E que todo coração, nessa hora, seja lançado, Senhor, no trono da graça, Pai. Nós oramos e pedimos: ser conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre esse homem chamado Saul. Nós estaremos fazendo em forma de lições, trazendo algo que com certeza vai acalentar e aquecer o coração dos irmãos. Eu quero já de início falar para vocês, queridos, que o Espírito Santo, ele tem poder para mudar qualquer pessoa, ele tem poder para mudar qualquer situação, ele tem poder para curar, para restaurar, independente da sua idade. Deus não vê a idade que você tem, ele vê aquilo que está no seu coração nessa noite e o porquê você está aqui. Deus, ele leva em conta o coração quebrantado e contrito que está aqui nessa noite. E é sobre isso que eu quero falar. Como eu estou falando para 60 mais, eu como estagiário, vou falar para vocês 60 mais, eu quero falar um tema que Deus colocou no meu coração: escrevendo uma nova história. Deus aqui tem uma história para você. Fala, seu irmão, Deus aqui tem uma história para você. A sua história não acabou ainda, filha. Deus ainda tem uma história para você. É interessante, amados, que nós lemos dois textos aqui. Nós lemos um texto de 1 Samuel 9, 3 e 10, 1. Aonde o primeiro texto fala o quê? Que as jumentas daquele homem chamado Quis, pai de Saul, fugiu. E
porque você toca, porque você foi convidado. Mas uma coisa eu não tenho medo de dizer, querido: Deus tem algo muito maior para você nessa noite, em nome de Jesus. Deus ainda tem propósito para você. Começa no capítulo 9, versículo 3, aonde nós começamos a ler aqui, aonde diz assim, como nós já lemos: extraviaram as jumentas de Quis, extraviaram as jumentas do pai de Saul. E ele disse a seu filho: pega agora contigo um dos moços, um dos nossos servos, se dispõe e vai procurar as jumentas. As jumentas sumiram. E eu quero hoje, amados, falar em lições que Deus está trazendo para nós nessa noite. A primeira lição importante que eu vejo nesse texto, nesse capítulo 9, 13 livros, é que Deus muitas vezes Ele permite algumas coisas sumirem. Deus muitas vezes permite algumas perdas em nossas vidas. Deus muitas vezes permite, querido, muitas vezes você vai perder a sua paz, você vai perder algo nas suas finanças, a sua saúde. Com o tempo, como o irmão falou, algumas dores, algumas coisinhas que vai acontecendo após 18. Deus permite isso. Não é que Deus perdeu o controle da tua vida. Deus ainda está no controle da sua vida. A primeira lição que eu quero passar para vocês é essa: que Deus muitas vezes Ele permite isso. E a segunda lição, amados, que eu quero dizer para vocês essa noite: não é porque você está passando muitas vezes um momento difícil, não é porque você muitas vezes não tem a saúde que tinha, algo nas finanças ocorreu, perdeu a paz, o filho se desviou. Não é porque algo adverso está acontecendo com você, querido, que você está em pecado, não. Tem um chavão em algumas igrejas: você está com problema, você está em pecado, não. Não tem isso. E Deus também não se esqueceu de você. Eu quero falar para você nessa noite que toda perda, toda situação adversa, ela tem um propósito. Tudo aquilo que possa estar acontecendo com você nessa noite, querido, tem um propósito maior. Tudo. Romanos 8, 28 é um texto alto da Bíblia, onde diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, vírgula, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus tem um propósito na sua vida ainda, querido. Hoje é o culto do legado, mais 60. Muitos podiam estar aqui, mas não, eu vou ficar em casa, estou cansado, já não tem mais o que fazer, já estou no final da vida. Nós vamos aprender aqui essa noite, queridos, o que Deus tem ainda para fazer na sua vida. Entenda isso: você é muito especial para o Senhor. Você é muito especial para aquele que te chamou, querido. Quantos jovens se perdendo nas drogas, quantos casamentos sendo destruídos, e você, querido, terceira idade, mais 60, como diz aqui a juventude, estão aqui firmes e fortes do Senhor. Amém. Oh, aleluia! É interessante esse texto, queridos. A Bíblia fala que eles foram procurar algo que perderam. A pergunta que o Espírito Santo faz: o que você perdeu, querido? Que você veio buscar essa noite? O que te fez estar aqui essa noite? Qual é a dor? Qual é o sofrimento? Qual é a oração desta noite? Deus está aqui para ministrar. E ele continua aqui no versículo 4. Eu quero discorrer aqui expositivamente. Versículo 4 diz assim: então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali também. Passaram ainda a terra de Benjamim, porém não a acharam.
A Bíblia fala que eles andaram por todos os lugares, procurando e não encontraram. Quantos jovens, quantos adolescentes ou quantos idosos da vossa geração, queridos, vocês conhecem que têm procurado tantas coisas em lugares errados e não encontram aquilo que Deus tem para ele? Aqueles homens, eles procuraram por todos os lugares, já tinham feito de tudo, todas as forças. Isso me trouxe, esse texto me trouxe a memória, queridos. Aí no livro de Lucas, capítulo 8, aquela mulher do fluxo de sangue, aonde no versículo 43 fala o que, queridos? Havia uma mulher com fluxo de sangue que já havia gastado todos os seus recursos e não conseguia ser curada. Ela tinha gasto tudo. Eles já tinham andado e não tinham encontrado, queridos. Olha a diferença entre a mulher e o fluxo, querido. Antes do encontro de Jesus de vocês, é que vocês já vieram na fonte e receberam o milagre. Vocês já vieram no lugar certo e receberam aquilo que Deus tem preparado. A Bíblia fala que eles andaram, começaram a andar, procurar, perguntar e nada, não encontravam aquela jumenta. E o versículo 5 e 6, eu quero que vocês leiam comigo. Versículo 5 e 6 diz o que? Vindo eles, então a terra de Zuf, Saúl disse para o seu moço, com quem ele ia: vem, voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e comece a ficar aflito por causa de nós. Porém ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, e ele é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos até ele agora lá. Mostra-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Aqueles homens, eles estavam andando por isso. Eu quero que vocês entendam a história comigo. Aqueles homens, eles estavam andando, caminhando, buscando aquelas jumentas, e de repente Saúl faz o quê? Ele se cansa. Saúl, ele cansa de procurar, ele cansa de não encontrar. Ele fala para o servo dele: vamos embora. Vamos embora porque já tentamos de tudo e a gente não conseguiu ainda. Decidir voltar aqui, queridos, é desistir da caminhada, é parar no meio do caminho. Eu quero dizer para vocês, queridos, se você olhar para esses poucos bancos que estão vazios aqui, quantos mais 60 você conhecia que estavam na casa do Senhor, mas por algum motivo desistiu, mas por algum motivo parou de caminhar? Aqueles homens estavam indo e Saúl falou: ó, eu não quero mais, está difícil a caminhada, estou cansado, está pesado. E você, irmão, você jovem, como está a sua caminhada no Senhor? Quantas dificuldades, quantas aflições você ainda tem nesse coração? Eu quero dizer para você, queridos, Mateus 11, 28 a 30 diz: vinde a mim, vinde a mim vocês que estão sobrecarregados, estão cansados, e eu vou dar descanso a vocês. Aleluia! Eu vou dar descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês aí sim encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite, amado, está na hora de você colocar esse fardo pesado no Senhor. Esse fardo você carrega pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos. Esse sofrimento por alguém que ainda não se converteu. Como que meu filho vai ser a estada aqui no ano? Meus netos, como vai ser a vida deles, o trabalho deles? Queridos, essa é a noite que você colocar no Senhor os seus problemas, as suas ansiedades, os seus sonhos, os seus projetos. Aqueles homens fizeram isso, estavam com medo, estavam cansados. Só que aconteceu algo, queridos. No meio daquela caminhada que mudou a história de Saúl.
E essa é a terceira lição que eu quero mostrar para você que está aqui na nave, para você que vai assistir a tempo oportuno. Terceira lição, queridos. Aquele homem estava desistindo, pede para o servo dele ir embora. O que o servo dele faz? Pô, vamos continuar. Eu ouvi falar daquele homem de Deus aí, que ele conhece Deus, que resolve. No Senhor ele fala, ele profetiza. Deus quer falar para você nessa noite, querido, que você, na sua maturidade, na sua legalidade, no legado mais 60, você tem que andar com pessoas que te levam para perto de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, para falar para você: ande com pessoas posicionadas, ande com pessoas que te levem a Deus, que te julguem a Deus, que acreditem em você. Muitas vezes nem nossos filhos acreditam em nós, mas a galera vai chegando, você é careta, você é careta, não é assim não. O negócio agora é diferente, queridos, só Deus sabe a experiência que vocês têm. Só você e Deus sabem as orações pela sua família, queridos. Por isso, nessa noite, amados, a terceira lição é essa: junte-se a pessoas que te levam adiante. Olha que lindo esses vídeos. Pessoas da mesma geração, aonde um incentiva o outro, aonde um conversa com o outro. Ou você vai parar? Não. Você vai continuar, você vai? Não. Quantas vezes você aprendeu esse homem e falou: não, pai, ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há caminhada. Aleluia. Eu quero falar com você nessa noite, irmão. Eu não sei a tua idade, 60 acima. A sua jornada não acabou. A sua caminhada não terminou ainda. Por isso, não pare no meio do caminho. Não volte atrás, não desista. É interessante aqui, queridos. Eu gosto muito de um texto, amados, lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo ele estava instruindo a igreja acerca da ressurreição, falando que existe vida após a morte, que Jesus irá ressuscitar. E existia algumas pessoas, algumas facções ali que não acreditavam na ressurreição. E Paulo, 1 Coríntios 15, 33, ele fala assim: viu? Não fica ouvindo isso aí não. Não fica ouvindo isso aí não. As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Querido, não importa a idade, se você começar a dar feliz com pessoas que não querem Deus, ele vai te afastar de Deus. Agora, se você começar a dar com pessoas cheias de Espírito Santo, querido, que querem mais de Deus, que buscam mais a Deus, queridos, na velhice, o céu é o limite para você. Amém. Glória a Deus. Porque as promessas de Deus não cessam com a idade. Ouça isso, ouça isso. As promessas de Deus não cessam com a idade. Aleluia. É interessante aquele homem fazendo isso por Saul ali. Não, Saul, eu sei que você é meu chefe, mas vamos caminhar. Tem um homem de Deus, tem uma promessa, vamos embora. E ele segue Deus. E ele segue. Isso me leva à quarta lição nessa noite, Deus. Como ele andou com alguém de Deus, ele falou assim: vamos lá falar com o homem de Deus, que ele vai nos direcionar. A quarta lição deles é essa: você deve buscar a direção de Deus para todas as coisas. Tudo que você for fazer, busca o Senhor. Tudo que você for fazer, busca a direção do Senhor. Vai comprar, vai vender, busca a direção do Senhor. Pastor Marcos, estou na terceira idade, eu ainda quero me relacionar. Busca a direção de Deus. Busca a presença de Deus. Eu quero continuar trabalhando, não quero. Busca a direção de Deus. A palavra para você nessa noite é essa, então. Busque a presença de Deus, queridos. Busque. Deus não cessou para você. É como diz lá no livro do profeta Jeremias, queridos. No capítulo 29, no versículo 11. Onde Deus ele
Ele é muito claro em Jeremias ali, aonde o povo de Israel estava lá na Babilônia. Eles estavam no exílio. E a Bíblia fala ali nos versículos antes que aquele povo tinha parado de comprar, parado de vender, tinha parado de se relacionar, tinham parado de cultivar, porque eles estavam ali no cativeiro, estavam ali no exílio, não sabiam o que ia acontecer com eles. Aí Deus pega Jeremias e faz: Jeremias, vai lá, dá uma palavra para os filhos, ali no exílio mesmo. E Deus fala assim, querido: meu povo, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho acerca de cada um de vocês. Sou eu que sei os pensamentos para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer-vos prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia! É Deus que sabe o plano para vocês, queridos. Não volte atrás, não para de caminhar, não desista porque você tem 60, 70, 80, não. Os sonhos de Deus ainda precisam viver no seu coração. Você tem almas para salvar ainda. Você tem terra boa que manda leite e mel para conquistar ainda. É interessante isso, queridos. Busque a direção. Dá uma vontade nele assim. Busque a direção do Senhor. Busque a direção do Senhor. Busque a direção do Senhor. É Ele. São os planos dele para vocês. Planos de prosperidade. É Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. É para Ele. É por Ele e é dele. É interessante isso. Quando Saul queria desistir, querido, o Senhor fala: chefe, desculpa, mas vem comigo. Vamos mudar aqui a caminhada, vamos encontrar o homem de Deus. Está com problema, queridos? Converse com o pastor, busque direção, busque relacionamento com Deus. E eles começaram a andar. A Bíblia fala: se você começar a discorrer, eles foram, eles seguiram. Saul entendeu a proposta do amigo dele e continuaram a caminhada ali. Foram andando, foram caminhando, foram conversando ali, queridos. Até que ele chega no versículo 15, eu quero que você leia comigo. Quando chega ali no versículo 15, amados, a Bíblia diz assim: ora, isso é tremendo. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, já havia revelado a Saul, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, qual ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele tirará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor tem chegado até mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem, eis o homem de quem eu te falei, esse dominará sobre o meu povo. Aleluia. Olha que interessante, queridos. Eu quero que você entenda isso esta noite. Eles saíram para caçar jumentas com propósito. Eu tinha um propósito. Ele tentou desistir. O amigo dele fez ele caminhar mais perto. Quando ele chegou ali, Deus falou: ó, é esse o homem, é esse o escolhido, é esse que eu quero. Eu quero falar para você, querido, nessa noite. A quinta lição que eu consigo aprender com esse texto de Deus. Deus sabe quem você é e conhece a situação que você se encontra. Deus sabe todas as coisas lá. Eu já sabia antes de Saul chegar: ó, vai vir um rapaz aqui, fica tranquilo. Eu vou ter que mandar subir jumenta, vou ter que fazer o reboliço da vida dele, mas ele vai vir na frente, ele vai. Você está começando a entender, querido? Muitas coisas acontecem comigo e com você para nos aproximar de Deus. Você pensa em desistir, Deus fala: opa, vamos ali
que vai acontecer algo ali? Deus continua no controle. Esse texto ele é bem claro, queridos. Deus sabe quem você é, Deus conhece seu coração, Deus conhece a sua história. Deus sabe os porquês, Deus sabe os questionamentos, Deus tem operado, querido, no oculto, no secreto, para quando você entender, o milagre vai acontecer sim. Amém. Glória a Deus. Oh! Que gostoso que eles louvores vocês entoaram, que nossa, me senti em casa, me senti já. O estagiário vai começar a comentar, porque não é possível, bom demais, queridos. É muito bom ver o povo de Deus adorando, entendendo que é só Ele que é digno. Não tem idade, queridos, não tem idade. Eu olho para vocês e eu vejo uma geração. Eu olho para vocês, amados, eu vejo pessoas que trabalharam, cultivaram, plantaram, e hoje estão colhendo. Mas eu não colhi ainda. Eu vou chegar lá, querido. Mas se prepara, que o tempo de milagre vai chegar. Ele vai chegar. Ele vai chegar. É interessante isso. Algo que eu posso falar para você, que você tem que vai ser profético para você nessa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma, querido, que Deus te trouxe aqui nessa noite. Você membro, você convidado. Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, porque Ele quer mudar a história. Deus Ele trouxe você aqui e a mim, querido, porque Ele quer restaurar a sua vida sim. Aí você pode me fazer uma pergunta assim, ó. Aí, pastor Marcos, 60, tem 70, tem 80. Você acha que Deus ainda tem um plano para mim? Mas será que realmente Deus tem uma história nova para mim? Ou é lendo isso aí? É lendo urbano? Eu quero te contar uma história aqui, queridos. Gênesis 21, versículo 5. Aconteceu algo ali que é maravilhoso. 21:5 de Gênesis. Foi quando Abraão se tornou pai de Isaac. Queridos, aos 100 anos de idade. Quantos vocês têm anos aqui essa noite? Ninguém, queridos. Você ainda tem chance. Essa história não acabou. Amém, aleluia. Aquele homem ele tinha 100 anos quando ele se tornou pai. Olha que interessante. Eu não sirvo para mais nada. Eu não posso mais cantar. Eu não posso mais tocar. Eu não posso mais evangelizar porque eu já sou velho. Você não é velho, querido. Você tem uma experiência que o Senhor formou em você. Você tem uma história na sua caminhada, queridos. E aquele homem se tornou pai aos 100 anos. E aos 100 anos, nessa caminhada dele, querido, que fez com que ele se tornasse um pai da fé. E estivesse imortalizado ali no livro de Hebreus, capítulo 11, dos heróis da fé, queridos. Se prepare, queridos. Muitos de vocês, o seu nome ainda vai ser falado, queridos. Por que o legado? É aquilo que você deixa, queridos. Qual é o seu legado para a sua geração? Qual é o seu legado para os seus netos, seus filhos? Deus te trouxe aqui essa noite, porque Ele tem algo muito maior para você. E a história de Noé, queridos? Quantos conhecem a história do homem chamado Noé? Noé, a Bíblia fala, queridos, algo interessante, que no capítulo 7 de Gênesis, versículo 6, queridos, quando veio o dilúvio, Noé era um pouco mais novo que vocês, só. Pouca coisa a mais, né? Era um pouquinho mais novo só. Quando chegou o dilúvio, a Bíblia fala que ele tinha 600 anos. Quantos de 600 anos temos aqui nessa noite? Não tem? Quantos de 600 anos estão ouvindo essa pregação nessa noite e tem falado que a sua história acabou? A sua história
que usar uma jumenta para esse homem. Vou ter que subir uma jumenta para ele vir para mim. E o que Deus tem usado, querido, muitas vezes para trazer você mais para perto do Senhor? Você não está conseguindo enxergar. Eu deixo uma reflexão para você. Aí na Bíblia fala que eles continuaram caminhando ali. E o versículo 19, você vai ler comigo. Versículo 19 e 20 diz assim: Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou vidente, só até diante de mim ao alto. Suba hoje, comereis comigo. Pela manhã despedirei, e tudo quanto você está precisando, que está no seu coração, eu vou te declarar. Ao versículo 20: E quanto às jumentas, que há 3 dias se perderam, não se preocupem. Não se preocupe no teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Quando Deus fala para Saul, fala só Saul, é aquele lá. Conversa com ele, chega nele, fala o que eu preciso falar. Samuel chega a Saul e fala assim: você vai almoçar comigo. Eu quero você na minha companhia. Esquece o vento, esquece o que você está passando, as dores, o sofrimento. Eu quero você na minha presença. E quando você for embora, eu vou te falar o que você precisa ouvir. E sabe aquele seu problema? Sabe as jumentas? Fica tranquilo, porque já encontraram. Nessa noite, queridos, é a sexta lição que eu quero passar para você, amado. Aquele homem, Samuel, era o próprio Deus falando. Ele era representante de Deus naquela época. Ele era o profeta dele. E é interessante que ele fala assim para Saul: fala, Saul, hoje você vai estar comigo, vai almoçar comigo. Você vai ficar aqui, esquece seus problemas. Sabe qual que é essa sexta lição, querido? Que enquanto nós estamos na presença de Deus, enquanto estamos cultuando, orando, jejuando, se alegrando no Senhor, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de tudo que é nosso. Aleluia! Enquanto eu estou na presença dele, Ele cuida do que é meu. Glória a Deus. Deus cuida do que é seu. Aleluia. Fala de novo, fica tranquilo. Deus cuida do que é seu. Fala para Deus, cuida. Deus cuida do que é seu. Querido, aqui é o final. Para tudo. Sossega, está nervoso, estressado, está caminhando aí. Vamos mostrar, vamos encher um coxinho e só. Que o que é seu, o que é para ser seu vai ser seu, o diabo não vai tomar. Nessa noite, Deus fala para você: aquilo que é para você, o inimigo não vai roubar. Glória a Deus. Os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que Deus já prometeu para você vai se cumprir. Porque Ele é fiel e justo para operar milagre para você. Aí eles ficam ali, eles vão até aquele homem, ele fala: vamos almoçar, sossega, fica tranquilo, que eu vou cuidar do que é seu. Deus está no controle. E eles começam ali, batendo com aquele papo ali, ele, Saul, Samuel. E ali no versículo 21, querido, eu quero que você mergulhe comigo. Quando Saul chega ali, Samuel fala: Samuel, vamos almoçar? Vamos ter um tempo de comunhão? Vamos ficar na presença de Deus? Olha o que ele fala, queridos. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, você me fala tais palavras? Queridos, entenda isso. No versículo 21, sabe o que
infelizmente, Saul faz, querido, ele não se acha merecedor das misericórdias da vida. Ele não se acha apto, digno de estar almoçando com o profeta. Ele fala, não, rapaz, eu não, sou da menor tribo. E eu estou dizendo para você, querido, quantas vezes você tem falado não? Não, eu sou idoso, eu não posso, não sei cantar, não, eu não sei pregar, não, eu vou no hospital, não sei falar, não sou médico. Eu aprendi algo na minha carreira, queridos, que Deus só usa aquilo que Ele tem na mão. Deus só usa aquilo que Ele tem na mão, querido. E qual que é a sétima lição dele? Não se subestime, amados. Não se boicote. Porque por mais que eu e você, querido, não achamos que somos nada, achamos que não podemos, não conseguimos, eu sou indouto, não sou culto, não tenho teologia, não sei falar, não sei pregar, Deus, Ele sempre nos vê da maneira que nem nós jamais nos viríamos, querido. Deus, Ele conta com você. Naquele momento, o profeta, ele honrou o futuro rei de Israel. Oitava lição disso, eu quero falar para você nessa noite. Não importa a sua idade, querido, entenda isso. O tempo de honra para você vai chegar. Deus ainda tem um tempo de honra para a tua casa. Escute isso, ouça isso, coloque em teu coração e na tua mente isso. Eu vou receber ainda na minha velhice o tempo de honra. Oh. Quantas lágrimas, quanto choro, quanta decepção uma atrás da outra. Será que a minha velhice eu não vou receber? Será que a minha velhice vai ser só sofrimento? Deus me trouxe aqui para falar para você isso. O tempo de honra vai chegar. Amém. Glória a Deus. E é interessante um texto de Provérbios. Crave no seu coração isso. Provérbios 21. Quem segue a justiça, queridos, e a lealdade, encontra vida, justiça e honra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que estão aqui nessa noite, eu não tenho medo de falar, querido. Vocês têm seguido a justiça, seguido a lealdade. Então, querido, Deus acrescenta vida em vocês. E vida não é só dias, anos de vida, não. Vida é viver, queridos. Vida é alegria, vida é prazer, vida é prosperidade, vida é os filhos, os netos se achegando ao Senhor. Amém. Nessa noite, receba vida, justiça e principalmente honra da parte do Senhor. Já estamos caminhando, queridos. Pastor Lúcio, tem que ser um pouco breve, máximo 11, 11 e meio. Pretendo estar encerrando isso aqui com os irmãos. Tá? Nós somos jovens, a gente vai à noite. Nós somos filhos de oração, não se esqueça disso. Nós irmãos do coque, né? Bonito demais. Estou muito feliz, não estou entendendo. Estou muito feliz aqui essa noite. E é interessante, amados, que depois que ele é honrado ali, eles começam a se sentar naquela mesa, vão comer, vão bater aquele papo, conversar ali, né, sobre as bênçãos de Deus. É igual você que vai na casa de Joaquim, meu irmão ali, começa a bater aquele papo gostoso, conversar. E no versículo 27, queridos, acontece algo aqui que você precisa entender nessa noite. Você que está assistindo precisa entender essa noite. Versículo 27, abra comigo. Desciam eles para a extremidade da cidade. Eles iam caminhando para a extremidade da cidade, saindo da cidade. Quando Samuel disse a Saul: fale para o seu moço passar adiante. Fala para ele na frente. E tu, tendo ele passado, espera, que aí sim eu falarei com você o que Deus está mandando. Queridos, isso aqui
Muitas pessoas perdem aquilo que Deus tem por causa disso aqui. Tá? A nona lição deles. Vocês conseguiram entender que nessa hora aqui, Samuel estava prestes a ungir Saul. Eu imagino aqueles dois conversando aqui, Samuel, Saul, batendo aquele papo e falando assim: ó, ô Samuel, oi Saul. Aí Samuel fala para ele assim: Saul, presta atenção agora. Fala para o seu servo vazar. Fala para o seu servo ir adiante. Fala para o seu servo caminhar. Que agora o papo é entre nós dois. Agora sou eu e você. Deus quer tratar com você agora. Fala para ele na frente. Deus ministrou no meu coração, querido, através dessa palavra, que é a oitava lição para mim e para você, querido. Perdão, é a nona lição para mim e para você. Nós temos que entender algumas coisas, amados. Existem coisas na nossa vida, promessas, bênçãos, que Deus ele quer fazer comigo e com você, mas você quer. Existem coisas, milagres, orações, sonhos que vão se realizar, querido, só você e Deus, só você e o Senhor. Por isso que nessa noite eu tenho que aprender isso, queridos. Você tem que aprender isso, sim. Nesses 60 mais ainda não aprenderam. Não conte seus sonhos, seus projetos, a sua vida, as suas dores para qualquer um, querido. Tem coisas que é você e Deus. Fecha seu quarto e chora com Ele. Pode gritar, pode chorar, você e Deus. Tem sonho de montar algo, tem sonho de aumentar o seu negócio, tem sonho de se relacionar ainda. Fala para o seu irmão, é só você e Deus. Fala para ele, é só você e Deus. É interessante isso aqui, querido. Deus ia ungir ele, podia ter jogado ali. Eu não, fala para esse rapaz ir na frente. Fala para esse rapaz caminhar. Porque agora é Deus e você. É só você e Deus. É como o vale de Jaboque, né? Tocou na coxa ali, passou todo mundo, só ficou ele. Tem coisa que é só você e Deus, queridos. Nessa noite Deus quer tratar com você. Nós temos vários jovens novos aqui, mas Deus quer tratar com você, em especial, só você. Sabe aquele sonho que você tem? Sabe aquela dor que você tem? É você e Deus. Olha o pastor Lucas ali, pastor Carlos, pastor Roberto. Converse com profetas, converse com homens de Deus. Não fale seus sonhos para qualquer um, queridos. Nessa noite nós entendemos isso. E eu procurei uma palavra que tinha a ver com esse tema, queridos. E Deus ministrou no coração Neemias 2. Neemias 2, versículo 12, olha que interessante. Sabe aquela passagem onde Neemias ele fala com o rei, ele ouve falar que Jerusalém ali estava destruído, os muros fendidos, as casas, muros queimados. E ele fala: eu preciso falar com o rei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir lá. E ele vai conversar com o rei deixa ele ir. E quando ele chega lá na cidade, ele podia chegar lá metendo bronca, ó, vim arrumar aqui as coisas e fazer. Mas não, queridos. Neemias capítulo 2, versículo 21. Olha o que ele diz, querido. E de noite, tem milagres, queridos, que vão acontecer na noite para você. Entenda isso. É no secreto. É você e Deus. Ele diz assim: e de noite eu me levantei, eu e poucos homens comigo, e eu não falei a ninguém o que meu Deus me propôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal nenhum, somente aquele que eu estava montado. Neemias chega em Jerusalém, queridos, e ele não conta para ninguém o que ele foi fazer lá. A parte da restauração, da reconstrução, ele espera Deus falar com ele, confirmar com ele, ministrar. Agora pode preparar os guerreiros, pode preparar quem vai pintar, quem vai construir, quem vai ficar com as armas.
até que a promessa se cumpra, é você que Deus está perto. Nessa noite, amado, Deus quer trazer para mim e para vocês. Eu estou fazendo, eu estou operando, eu estou movendo, mas só abre a sua boca para glorificar depois do milagre acontecer. Finalizando, queridos, quase, capítulo 10, versículo 1. A Bíblia fala que ele foi lá, né? Deixou o moço ir na frente e ficaram batendo aquele papo ali, Saul e Samuel. E no capítulo 10, versículo 1, queridos, olha o que acontece. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Olha que interessante, irmãos. Saul foi ungido ali, a promessa se cumpriu, o milagre aconteceu. Só que Saul foi ungido, porém ele não tomou posse do trono naquela hora. Essa é a 10ª lição que eu quero falar para vocês, para estarmos quase finalizando. Entenda isso: as bênçãos, elas são liberadas no reino espiritual, queridos. O milagre acontece no reino espiritual, queridos. Mas com a sua posição, com a sua oração, com a sua devoção a Deus, adoração a Deus, o milagre acontece no reino físico também. É interessante que você entenda isso, querido. Se nós não nos posicionarmos e perseverarmos, nós perdemos aquilo que Deus tem para fazer no meio do caminho. Entenda isso, meu querido. Eu tenho uma frase comigo, amados. Eu sempre falo que toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa vai passar pelo teste do tempo. E nós vemos aqui acontecendo isso, amados. Eu não sei se você lembra de Daniel. Daniel jejuava, orava 3 vezes ao dia ali na janela, virado ali. A história nos conta isso, queridos. E no versículo 1 de Daniel, no capítulo 1, versículo 12, 13, acontece algo interessante ali, amados, para você entender que a batalha é espiritual. Quando ele orava, quando ele buscava, queridos, olha o que acontece. Um anjo chega para ele e fala assim: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você começou a orar para pedir entendimento e a se humilhar diante de Deus, o seu pedido foi ouvido. Queridos, ele começou a orar, o seu pedido já foi ouvido. Nessa noite, queridos, eu profetizo que a tua oração vai ser ouvida. Os teus sonhos, os projetos, as suas mágoas, as suas dores estão sendo levadas ao Senhor e Ele está ouvindo. E é interessante que Ele fala mais, querido: eu vim em resposta à sua oração. Eu vim porque você orou. E Ele fala assim: por 21 dias o príncipe do reino da Pérsia me pediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Entenda, queridos, entenda isso, queridos. Você tem orado, buscado pela sua família, buscado por seus sonhos, seus projetos. Deus já ouviu. Deus já está movendo, queridos, no reino espiritual. Deus já está chacoalhando a você. Entenda, Deus já está movendo. Porém, o seu posicionamento, queridos, é muito importante para que isso ocorra no reino físico também. E esse versículo 12, 13 de Daniel me traz algo interessante: que Deus ouve orações, que Deus recebe as orações. E Ele me traz algo tão importante quanto isso, que é uma batalha espiritual acontecendo. Nós estamos aqui, queridos, se você abrir os seus olhos espirituais, ânimos ao redor, demônios ao território, queridos. Isso é fato, amados. Por isso, nessa noite, queridos, não pare de orar. Não cesse de buscar pela tua família, não cesse de buscar pelos teus sonhos, não cesse de buscar por aquilo que você acredita que Deus está movendo e já ouviu. E no tempo oportuno, queridos, no kairos de Deus,
Eu sempre falo que existe o Cronos, né, que é o nosso relógio, existe o Kairos de Deus. Eu sempre brinco, eu sempre falo que quando o Kairos de Deus, o Cronos se encontra, queridos, o milagre acontece. É no tempo de Deus, é no tempo dele, amados. E para muitos aqui nessa noite eu quero profetizar: o seu tempo chegou. O seu tempo de chorar e sofrer está acabado. Eu quero profetizar para você nessa noite: a tua vitória, querido, o seu sorriso vai sair dos seus lábios. Oh, o seu sorriso, queridos, vai voltar. A sua alegria vai voltar. Diga para ele assim: a sua alegria vai voltar. Oh, sua alegria vai voltar, querido. Seu sonho vai se realizar. Porque nós temos uma presença daquele que tem prazer em operar milagres. Finalizando, queridos, olha que interessante. Nós falamos sobre tudo isso, queridos. E Abraão com 100 anos, Noé com 600 anos. Então, quantos creem aqui que ainda na sua velhice Deus tem milagre para você, queridos? Você crê nisso? Aleluia, Deus ainda tem propósito para você, tem planos para você, tem sonhos para você. E para finalizar, queridos, nós ensinamos aqui, passamos, aprendemos 10 lições na vida de Saul. Que ele saiu como caçador de jumento e voltou como rei de Israel. Nós aprendemos 10 lições aqui, queridos. Mas agora eu quero trazer para você como eu faço para que essas bênçãos se cumpram. Como eu faço para não perder essas bênçãos. A bênção foi liberada, o milagre foi liberado, e para eu receber, o que eu tenho que fazer, queridos? Esses textos falam também sobre isso. Eu quero dizer para você aqui, queridos, no versículo 2, somente a parte A, capítulo 10, versículo 2: quando te apartares hoje de mim. Eu quero abrir um parênteses, queridos. Assim que Samuel ungiu Davi, ele deu algumas instruções para ele. Ele fala assim: ó, assim que você se apartar de mim, assim que você for embora. Sabe o que significa esse se afastar, querido? Para mim e para você? Assim que você for embora da igreja, assim que você sair daqui de dentro, lá no seu serviço, lá na sua empresa, lá na sua família, nos seus amigos, quando você estiver lá, longe da igreja, mas na minha presença ainda, você vai se separar com 3 tipos de pessoas. Ele fala aqui: quando você se apartar de mim. E Samuel passa para Saul 3 tipos de pessoas que ele ia se separar e que eu e você devemos depararmos no dia de Deus. Já estou finalizando. Leia comigo de novo a parte B do versículo 2 e a parte A do 3. Diz assim: depois que você se afastar de mim, você achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e de Zelza, os quais dirão: acharam jumentes que fosse procurar? Eis que teu pai já não pensa no caso delas, e eles se afligem por causa de vocês. Que farei eu para o meu filho? E ele termina falando assim: vocês passarão adiante, vocês não vão parar. Sabe o que é isso, querido? Sabe porque esse primeiro tipo de pessoas são as pessoas perto, junto ao sepulcro. Quando você enterra alguém, você está no cemitério, você está feliz ou triste? Triste, amargurado, pensando na vida, muito desanimado. Nesse texto aqui, pessoas junto ao sepulcro são pessoas negativas, são pessoas sem perspectiva, são pessoas tristes, pessoas que só vão olhar o lado ruim das coisas. Eu gosto de falar com pessoas da minha idade para cima porque eu não entendo isso. Quantos lembram do Hart? O livro Hart? Pastor Lucas não vai lembrar, conhece, Geração Rosa. Livro era um leão, amigo do Hart. O Hart era o quê? Uma hiena amargurada, só falava coisa ruim. O livro
Ô glória, não sou só eu que lembro. É bom demais pregar para quem é mais de idade que eu. Queridos, existe uma síndrome de Hard em meio aos cristãos, em meio às pessoas. O senhor contou um sonho e fala: olha, eu vou montar um negócio. Ah, vai quebrar, hein? Você sabe como que está a economia? Estou querendo fazer uma viagem para Israel, vou conhecer Israel. Rapaz, você vai morrer na bomba lá. Ó céu, você vai morrer, ó dia. É interessante que o Saul fala isso. Samuel falou: ó, Saul, você vai passar perto de pessoas no sepulcro, perto de pessoas que vão estar falando mal, murmurando, não vão querer os seus sonhos, você vai falar com elas, vão falar que não vai dar certo. E o que Samuel fala para ele? Afaste-se delas. Nessa noite eu quero falar para você: afaste-se de pessoas negativas, afaste do fofoqueiro, afaste daquele que não quer ver seus sonhos realizados. Junte-se com pessoas igual a você. Aleluia! Se afaste de pessoas que não querem o seu bem. Não, meu filho, você é doido? Você está velho, pai, vai morrer logo. Quer fazer o que lá no hospital do câncer? Para com isso, vai pegar uma rede, uma tereré, comer biscoito com tereré. Vai cagar as irmãs aqui, né? Irmã Silvia, Sônia, a Cris. Fazendo o que no mundo hoje à noite? Vai fazer crochê, vai fazer, sei lá, um tapete. Tá fazendo o que aqui? Né, Sueli? Tá fazendo o que aqui? Vai fazer um crochê, vai cortar, vai tomar remédio para as dores. Não, querido, afaste dessas pessoas. Eu venho com todo o tremor e temor falar com vocês, queridos, inclusive dentro da igreja, querido. São Deus que se regocija de Deus, sabe conversar com ele, parece que é chato, só fala em Deus. Ô irmão, e o futebol? Ah, eu não sei, mas e Deus? Ô irmão, e a política? Eu não sei, mas Deus está com você. Sabe aquela pessoa que só fala de Deus? Sabe o Joaquim na vida? É Deus! Glória a Deus, sabe? É desse, querido, que eu e você temos que nos aproximar. Ele fala aqui, ó: vocês vão passar por as pessoas que vão subindo para Deus, e vocês vão juntar elas, vão comer pão com elas, ter comunhão com elas. É o que está acontecendo aqui, nessa noite, querido. Pessoas que vão subindo para Deus. O que é subir? É crescer. Pessoas que querem crescer em Deus, pessoas que querem ler Bíblia, pessoas que querem orar, pessoas que querem interceder, que querem meditar, que querem ir para o céu quando morrer. Aleluia! Junte-se a eles, junte-se a elas. E a terceira pessoa, queridos, terceiro tipo para finalizar, terceiro tipo de pessoa que Samuel fala para Saul, versículos 5 e 6, diz assim: versículos 5 e 6, aleluia. Então seguirá de Gibeá e Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que quando entrarem na cidade, encontrarão um grupo de profetas, que eles estão descendo do alto, lá do monte, está morando. Eles estarão com saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Senhor, o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e a partir daí, você será mudado em outro homem. Aleluia, queridos. Para finalizar, terceiro tipo de pessoas que eu e você temos que andar, queridos. Nós vamos encontrar no caminho e temos que andar os profetas, aqueles que falam de Deus, aqueles que profetizam coisas boas. Você fala: ô pastor Marcos, eu estou sentindo uma dor. Deus é Deus que cura, Deus é Deus que restaura. Ah, eu queria dar um emprego, estou orando, não está acontecendo. Fica tranquilo que no tempo do Senhor a porta vai se abrir. É aquela pessoa que profetiza, que fala de Deus, que gosta de estar junto com Deus. É interessante isso, queridos. Pessoas que falam coisas boas, falam da palavra, e a Bíblia fala assim:
Você vai começar a profetizar com eles. E você será igual a eles. Eu quero profetizar aqui, meu Deus, em nome de Jesus, que vocês são profetas do Senhor para essa geração. E aonde vocês forem, pessoas dirão, vocês são profetas. E se achegarão a vocês e serão como vocês.